Boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma investigação detalhada. Olá a todos, é muito bom estar aqui de novo. A missão do nosso encontro de hoje é desvendar a ciência por trás de um dos maiores e, eu diria, mais silenciosos desafios do mundo corporativo. E também um dos mais desgastantes. Exato. Nós vamos falar sobre como reverter o baixo desempenho no ambiente de trabalho. E o ponto crítico aqui é como fazer isso sem se transformar em um chefe tirano, ou naquele microgerenciador injusto, né? Com certeza. E para basear essa nossa análise hoje, trouxemos um material-fonte que é extremamente tático. É um guia detalhado chamado 21, Gerenciando Funcionários com Baixo Desempenho. É um texto excelente porque ele foge daquelas teorias românticas de liderança, sabe? Ele vai direto para a trincheira de quem precisa resolver problemas reais. Sim, é mão na massa mesmo. Porque gerenciar pessoas que não estão empreendendo o resultado esperado é, francamente, uma das realidades mais infelizes da liderança. Tira o sono de muita gente. Nossa, nem me fale. O nosso objetivo hoje, ao destrinchar esse material, é fornecer à nossa audiência ferramentas de processo muito claras. A ideia é abandonar aquele reino nebuloso e até perigoso do achismo corporativo. Aquele negócio de, eu acho que o fulano tá com preguiça, né? Pois é, e começar a aplicar um pensamento crítico, estruturado e baseado em evidências para lidar com esse tipo de crise. E vale destacar para quem está nos ouvindo que dominar esses conceitos não é exclusividade de quem já senta na cadeira de diretor. De forma alguma. Seja para quem já lidera grandes equipes, seja para quem, tá se preparando para a primeira oportunidade de gestão, ou até mesmo para quem não tem equipe nenhuma hoje. Sim, profissionais que querem entender profundamente como o próprio trabalho é avaliado pelos superiores. Entender a mecânica por trás dessa avaliação é um atalho gigantesco para a carreira. Certo, vamos desvendar isso. O guia começa quebrando um paradigma que eu, honestamente, vejo o tempo todo no mercado. Ele traz um alerta muito rígido para não confundirmos baixo desempenho com rótulos depreciativos. Essa é a armadilha mais comum. O texto diz para nunca confundir uma falha de entrega com a ideia de que a pessoa é um, entre aspas, funcionário problemático ou uma pessoa ruim. Exatamente. Mas na prática do dia a dia, quando a meta não é batida e a emoção toma conta, o rótulo vem quase que automaticamente. Sem dúvida. A reação visceral da maioria dos líderes sob pressão é personalizar a falha. É mais fácil culpar o caráter da pessoa, né? Muito mais fácil. Mas o material destaca que existem inúmeros profissionais excelentes, com uma ética de trabalho impecável, que simplesmente não funcionam em um cargo específico. Ou sobre um contexto específico. Exato. Quando o gestor usa rótulos humilhantes, ele contamina a própria capacidade de análise. O desempenho não é um traço de personalidade. A tendência é atribuir a falha à falta de esforço ou má vontade. Mas a raiz da questão é outra, não é? Sim. A verdadeira raiz é explicada pelo que o texto chama de tríade do desempenho. A tríade. Isso. O resultado final que vemos no escritório é sempre uma função de 3 fatores que operam juntos: motivação, capacidade e oportunidade. Eu confesso que achei essa divisão brilhante, mas ela é um pouco abstrata. Como isso se traduziria para um caso real para quem nos acompanha? Imagine, por exemplo, um analista financeiro sênior. Ele domina planilhas complexas, tem uma formação incrível. Ou seja, a capacidade dele é altíssima. Ok, ele sabe fazer o trabalho. Isso. E a empresa forneceu os melhores softwares do mercado, o que garante a oportunidade. Certo. No entanto, ele acabou de ser preterido por uma promoção que esperava há 2 anos e está profundamente desiludido com a liderança. Então a motivação despencou. Despencou. O desempenho geral dele cai drasticamente. Se o gestor vir apenas o sintoma do baixo desempenho e decidir enviar esse analista para mais um treinamento técnico... Vai ser um desperdício colossal de tempo e de dinheiro da empresa. Exatamente. O diagnóstico foi falho, porque o problema não era técnico. O que nos leva ao grande mantra desse material. Uma frase que, olha, deveria nortear qualquer líder. Não tratar sem diagnosticar. É perfeito. É literalmente uma abordagem médica aplicada à gestão de pessoas. Antes de sair distribuindo advertências ou lotando a agenda da pessoa com cursos,
O gestor precisa vestir o jaleco e descobrir qual perna daquela tríade está fraturada. O que é fascinante aqui é que, ao abraçar essa tríade, percebemos que a falha muitas vezes não mora na pessoa. Como assim? Os líderes têm um controle estrutural imenso sobre a oportunidade de o trabalho ser feito e influenciam pesadamente a motivação. Ah, entendi. Se um sistema interno da empresa cai toda semana, atrasando as entregas, a culpa não é do esforço do funcionário. É uma falha de oportunidade. O ambiente não permite que ele trabalhe. Exato. Portanto, agir como um médico cauteloso que investiga os sintomas antes de prescrever a cura é o único caminho lógico de fato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material não fica só nessa teoria médica, ele entrega um fluxograma de diagnóstico prático. Um passo a passo muito claro. Mas eu quero jogar um pouco de pimenta nisso. O texto sugere que o líder faça perguntas a si mesmo antes de intervir. Como isso funciona no mundo real? Qual é a primeira coisa que passa pela cabeça de um líder antes de chamar alguém para aquela temida conversinha na sala fechada? O primeiro filtro investigativo é de uma simplicidade que chega a ser doloroso. A pergunta é: o funcionário sabe de forma cristalina o que é esperado dele? Olha, eu achei que isso fosse o básico do básico. Quem é contratado para um trabalho sem saber o que precisa fazer? Acontece muito mais do que a gente imagina. Sério? Sim, há uma diferença colossal entre dizer entregue o relatório de vendas e dizer entregue o relatório de vendas até às 3 da tarde de sexta-feira, cruzando os dados da região sul e destacando as margens de lucro. O nível de detalhe muda tudo. Muitas vezes as pessoas falham porque o alvo nunca foi desenhado com clareza. O gestor tem o alvo na própria cabeça e acha que fez um download telepático disso para a equipe. Faz sentido. E se a resposta a essa primeira pergunta for não? Se for não, não há espaço para punição. A única ação justa é sentar e reescrever as expectativas mútuas. A falha de comunicação é a mãe de muitos desastres corporativos. E depois de alinhar essas expectativas? A segunda pergunta é: o funcionário sabe que o desempenho dele pode ser melhorado? Pera um pouco. Você está me dizendo que existem profissionais que estão afundando os resultados do departamento e genuinamente acreditam que estão arrasando? Exatamente isso. Nossa. Vivemos na era da falta de feedback honesto. Muitas vezes, um funcionário é extremamente dedicado, faz horas extras, soa a camisa. Mas está focando energia no lugar errado. Exato, nas prioridades erradas. Na cabeça dele, ele é o pilar da equipe. E o que o gestor faz num caso desses? A ação sugerida não é criar um plano complexo de reestruturação. É simplesmente ter a coragem de dizer à pessoa que há uma lacuna entre o que ela entrega e a média esperada. Não dá para assumir que a pessoa tem um radar interno calibrado com o do chefe. Com certeza não. Entendi. E assumindo que a pessoa sabe o que fazer e sabe que está indo mal, a investigação esbarra na capacidade, correto. A terceira pergunta diagnóstica é sobre as habilidades. O funcionário sabe como melhorar ou falta alguma competência específica para a função? Um erro clássico no mundo corporativo é promover o melhor vendedor da loja a gerente, né? Clássico. Ele sabe vender, mas não faz ideia de como fazer uma escala de folgas, gerenciar conflitos ou liderar reuniões. A capacidade técnica dele mudou de escopo. E se o problema for esse, cobrar mais produtividade só vai gerar pânico. E muito estresse. A prescrição correta aqui é fornecer capacitação, mentoria e um ambiente seguro para a prática dessas habilidades. E o texto ainda fala de uma quarta dimensão, que investiga o ambiente. Sim, a pergunta é: existem obstáculos sistêmicos fora do controle do funcionário? Pode ser excesso de burocracia, falta de orçamento. Ou a dependência de um outro departamento que sempre atrasa os insumos. E se o problema for, de fato, a própria engrenagem da empresa? O material dá alguma saída para isso? Ou o funcionário continua levando a culpa pelo gargalo dos outros? O guia é categórico e muito duro com os gestores nesse ponto. Se existem barreiras no sistema, é dever absoluto do líder agir como um trator e remover esses obstáculos. O líder serve a equipe facilitando o caminho. Sim. Se for impossível alterar a estrutura ou remover o gargalo, então as expectativas de desempenho precisam obrigatoriamente ser reduzidas. Para se adequarem à realidade. Porque cobrar o impossível destrói a confiança. Exatamente.
E já que estamos falando sobre cultura e engrenagens, o material traz uma última pergunta investigativa que vira o jogo completamente. Qual é? Consequências negativas se seguem ao bom desempenho. Nossa, isso é o famoso ditado do prego que se destaca leva martelada. Pois é. Ou aquela máxima de que o prêmio por cavar um buraco rápido é ganhar uma pá maior e ter que cavar o do colega do lado. Mas como uma empresa pune um funcionário por trabalhar bem sem perceber? Pense em um gerente que tem 5 pessoas na equipe. 4 entregam o trabalho pela metade e dão dor de cabeça. Certo. Uma entrega tudo perfeitamente e no prazo. Quando surge um projeto urgente de fim de semana, para quem o gerente entrega a bomba? Para o funcionário excelente. Porque é mais fácil e garantido. Ao longo do tempo, a cultura da empresa sobrecarrega os eficientes e deixa os ineficientes em paz, porque dá muito trabalho cobrar eles. É um ciclo tóxico. Muito. Se a única recompensa pelo bom desempenho é o esgotamento, o gestor precisa parar de focar no funcionário e consertar a estrutura de incentivos do próprio departamento. É um diagnóstico que exige muita humildade de quem lidera. Mas, avançando um pouco na nossa análise, digamos que o gestor fez esse dever de casa. Certo. Ele investigou as expectativas, garantiu o treinamento, retirou as barreiras. O diagnóstico aponta que a falha é, de fato, do funcionário. Como a gente sai da teoria e vai para a mesa de reunião? Isso levanta uma questão importante. Qual é o momento exato de intervir formalmente? O guia estabelece 4 pré-requisitos rígidos antes de agendar o encontro de coaching. Quais são eles? Primeiro, o desempenho precisa estar de fato abaixo das expectativas de forma mensurável. Não pode ser uma antipatia pessoal. Tem que ter dados. Sim. Segundo, o gestor já deve ter dado dicas informais e múltiplas oportunidades de melhoria no dia a dia. Não pode ser uma surpresa total para a pessoa. Terceiro, o diagnóstico isolou o funcionário como a causa raiz. E quarto, o funcionário tem que ter um mínimo desejo de melhorar. Com essas 4 caixas marcadas, a conversa frente a frente deve acontecer. E aí que chegamos ao passo 1 do framework de intervenção do material, que foca no acordo sobre o problema. Isso é crucial. Mas sendo muito sincero, eu leio isso e imagino a cena clássica. O gestor chama o funcionário, senta e dispara a bomba. Fulano, os seus números estão horríveis e precisamos consertar isso hoje. É direto e parece focar na solução. Por que o texto diz que os líderes falham miseravelmente quando fazem isso? Falham porque tentam impor um diagnóstico externo sobre um indivíduo que ainda não passou pelo processo de assimilação. Como assim? Pense nisso. Se alguém aborda você na rua e diz, você está andando errado, a sua primeira reação não é agradecer, é se defender. Com certeza. O instinto de preservação fala mais alto. No ambiente de trabalho, esse instinto é fortíssimo. O texto se apoia na literatura de coaching para afirmar que o funcionário precisa impreterivelmente concordar que o seu próprio comportamento é problemático. Ele tem que assumir a bronca. O jargão em inglês para isso é que ele deve own it, tomar posse daquele problema. Entendi. O profissional deve chegar à conclusão lógica de que o que ele está fazendo prejudica os resultados da empresa, afeta a equipe e corrói a própria reputação dele. Mas na prática isso parece um pouco conto de fadas corporativo, não acha? Vivemos em um mundo movido por egos imensos. Sim, é verdade. Ninguém quer ser apontado como a âncora que está afundando o navio. E se o gestor apresenta os fatos, tenta fazer esse acordo inicial, mas o funcionário cruza os braços e diz que discorda totalmente, o material lida com esse impasse? O material é bastante pragmático sobre essa resistência. É por isso que os fatos e dados documentados são a âncora do gestor. Contra dados não há argumentos, né? Exato. Não é uma discussão sobre eu sinto que você está desmotivado. Os relatórios mostram uma queda de 30% na precisão dos dados ao longo de 3 meses. Certo. Mas e se a pessoa continuar negando? A diretriz do guia é paralisante, mas necessária. A reunião para por ali. Para. Simplesmente encerra. Sim. Até que exista um acordo genuíno e compartilhado sobre a existência do problema, absolutamente nenhuma discussão sobre soluções será produtiva. Tentar forçar uma mudança em alguém que se vê como vítima é lutar contra moinhos de vento. Perfeito. Se não houver acordo sobre o diagnóstico, o caso muitas vezes escala para processos formais de desligamento, porque a base da colaboração não existe. É uma pílula difícil de engolir, mas faz todo sentido. Não se constrói uma casa se o dono do terreno não quer a obra.
Ótima analogia. Mas vamos ser otimistas. O funcionário olhou os dados, baixou a guarda e assumiu que a situação não está boa. Isso nos leva ao passo 2 do material, que é a discussão conjunta de soluções. E essa é uma fase cheia de armadilhas. Eu achei essa parte hilária e trágica ao mesmo tempo, porque o texto ataca as famosas respostas vagas. Os slogans vazios. Exato. A pessoa se sente acuada e solta coisas do tipo: vou dar meu 110% a partir de amanhã, chefe, ou vou me comunicar melhor. Se eu fosse o gestor, poderia suspirar aliviado, achando que está resolvido. Onde está a armadilha? A armadilha mora nas boas intenções vazias. Vou me esforçar mais não é um plano, é uma esperança. Slogans não atacam a mecânica do problema. Não mesmo. Apenas tentam apaziguar o desconforto daquele momento. O desafio que o guia impõe no passo 2 é que essa fase de buscar soluções tem que ser estritamente colaborativa. O líder não deve apenas ditar o que fazer. Deve guiar o funcionário para gerar comportamentos observáveis e específicos. Se o problema é desorganização de prazos, dizer serei mais organizado é inútil. O que seria uma solução real, então? Algo como: ao final de cada dia útil, enviarei um e-mail de 3 linhas atualizando o status das entregas da semana e vou alocar 1 hora nas manhãs de terça para revisar a agenda. A diferença é brutal. O foco é responder: o que você fará de diferente e observável agora que entende o buraco em que estamos? Então, o que tudo isso significa para a conclusão dessa conversa difícil? Nós chegamos ao passo 3, que é o plano de ação. Sim. O guia parece super rígido quanto a isso. Você não pode terminar a reunião com um aperto de mãos e beleza, combinamos assim. Tem que haver uma formalização. Exatamente. Se pararmos no acordo verbal, a gravidade da rotina vai engolir a intenção de mudança em 3 dias. O plano formal é a rede de segurança. O texto lista 4 componentes obrigatórios, né? O primeiro são as etapas de ação específicas. Como o exemplo do e-mail de atualização diária. O segundo é um cronograma inflexível. Datas claras sobre quando cada nova atitude deve começar e ser concluída. O terceiro componente é a alocação de recursos. Posso interromper aí? Claro. Porque a palavra recursos em ambiente corporativo soa sempre como aprovar orçamento no financeiro. Do que estamos falando exatamente? Excelente ponto. Raramente se trata de dinheiro. Recursos, no contexto de recuperar um funcionário, geralmente significam tempo e capital humano. Como disponibilizar uma tutora. Isso. Se a ação exige dominar uma nova ferramenta, o recurso pode ser pedir para uma funcionária mais experiente dedicar 2 horas da sua semana para ajudar. Ou blindar a agenda da pessoa para ela estudar. O líder precisa viabilizar a melhoria, não apenas cruzar os braços e assistir. E por fim, o quarto componente do plano, que é o cronograma de monitoramento. E aqui mora um dos maiores abismos da liderança. É o componente mais esquecido. O gestor tem o desgaste emocional da conversa, monta o plano e esquece de acompanhar. O acompanhamento é vital para dar ao indivíduo a chance de provar que a confiança depositada está rendendo frutos. Isso já engata direto no passo 4, que é a fase final dessa nossa jornada, o feedback contínuo. A avaliação anual não serve para consertar problemas crônicos. Se a pessoa está tentando colocar o plano em prática, o gestor não pode virar uma estátua. Se o funcionário acerta, o reforço precisa ser verbalizado. Algo simples, imediato, como: percebi que o relatório veio com os dados cruzados exatamente como alinhamos, ótimo passo. Mas se o plano sair dos trilhos logo na primeira semana? A regra de ouro é feedback em tempo real. Se o prazo foi perdido na quarta-feira, a observação corretiva acontece na quinta pela manhã, sem rodeios. Sempre ancorada no plano construído em conjunto. Nós tínhamos um acordo para a entrega, o que impediu a execução. O feedback contínuo mantém o acordo vivo. Para sintetizar a maratona mental que fizemos hoje, nós começamos olhando para os perigos do achismo e desmontamos o instinto humano de culpar o caráter de alguém. Passamos pela tríade da motivação, capacidade e oportunidade. Desbravamos as perguntas de diagnóstico e detalhamos os 4 passos práticos. Forçar a aceitação do problema, banir os slogans criando comportamentos reais, desenhar o plano de ação e não abandonar o barco na fase de feedback. Se conectarmos isso com um panorama geral do que significa liderar hoje,
A lição que emerge é que a empatia, aliada a ferramentas de processo, transforma conversas extremamente desconfortáveis em um exercício produtivo. É a diferença entre querer ser um chefe bonzinho e ser um facilitador de excelência. Eu quero agradecer a nossa audiência pela companhia neste mergulho tão rico. Foi um prazer. E antes de encerrar, eu quero propor um pensamento provocativo para esticarmos essa corda além da porta do escritório. Vamos lá. Nós dissecamos como investigar a falha de desempenho de funcionários olhando para a motivação, capacidade e barreiras do ambiente. Mas e se virarmos essa lente de diagnóstico para nós mesmos? Uma autoavaliação. Pense em quantas vezes falhamos repetidamente nos nossos próprios objetivos pessoais, como aquelas resoluções de ano novo ou em consertar conflitos em nossos relacionamentos. É verdade. Será que também não estamos focando apenas em repetir aquele slogan mental de "dessa vez eu vou tentar com mais força", em vez de diagnosticar friamente os nossos obstáculos e construir um plano de ação real, com datas e micropassos definidos? Uma reflexão muito poderosa. Se essas ferramentas funcionam para salvar carreiras, talvez seja um segredo que falta para gerenciar os projetos da própria vida. Fica a reflexão para quem nos ouve. Até a nossa próxima investigação.